Olá pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, ó. Hoje a aula, de física, a gente vai falar dos circuitos elétricos, os componentes, né? E vai ter aí uma pouca coisa de cálculo, né? Mas vamos conhecer os componentes de um circuito elétrico, tá? Primeiro, o que é um circuito elétrico? É uma ligação de elementos como geradores, receptores, resistores, capacitores, interruptores, feitas por meio de fios que conduzem, obviamente, corrente elétrica, tá? Formando um caminho fechado que produz uma corrente elétrica. Então vamos lá. Aí a gente tem um exemplo, tem um voltímetro, tem um resistor, tem um amperímetro, tem uma chave aí. Então a gente vai conhecer um pouco de cada componente aí, né? Para que servem os circuitos elétricos? Para ligar dispositivos elétricos e eletrônicos de acordo com suas especificações de funcionamento, referente à tensão elétrica de operação e à corrente elétrica suportada pelo dispositivo. Tá? Então, para cada tipo de dispositivo, eu tenho que ter um tipo de circuito elétrico. Não é o mesmo para um chuveiro e para uma televisão. Como funciona um circuito? Tá? Quando se aplica uma diferença de potencial, uma DDP, em voltagem, como a gente já viu, em um circuito, usando, por exemplo, uma pilha, os elétrons passam a fluir nesse circuito, até que essa pilha descarregue por completo. A pilha é em si uma sustentadora, pessoal, do circuito elétrico, tá? Parte da energia de cada um desses elétrons é então captada e utilizada pelos elementos do circuito, transformando-os em diferentes formas de energia. Essa é a função de um circuito, né? Transformar em diferentes formas de energia ou um tipo de energia que vai ser aproveitada para algum equipamento elétrico ou eletrônico aí, né? Elementos do circuito, aquele que a gente já conhece, que a gente já viu, o resistor, né, das leis de Ohm, né? Eles são dispositivos elétricos com alta resistência, tá? Opõem-se fortemente à passagem da corrente e quando eles são percorridos produzem uma queda de potencial, tá? Consumindo essa energia por meio do chamado efeito Joule, que é a transformação de energia elétrica em energia térmica. Resistor que a gente encontra no ferro de passar e no chuveiro. Os geradores, né, que a gente vê muito por aí, principalmente locais que acaba muita energia, as pessoas usam aqueles geradores. Na verdade, sempre tem que ter um gerador para gerar corrente elétrica, né? São elementos responsáveis por fornecer energia para todo o circuito. A rede de distribuição nacional é um circuito elétrico, né? Que chega em todas as casas e alimenta outros circuitos, né? Quando ligamos os terminais de um gerador aos fios condutores de um circuito, forma-se uma DDP, que promove a movimentação de elétrons. Quando a movimentação dos elétrons ocorre em um único sentido, dizemos que o circuito é percorrido por uma corrente direta. Se o sentido da corrente variar periodicamente, dizemos que ele é percorrido por uma corrente alternada. Então aí que a gente tem essa diferença. A corrente direta, ele é mais uniforme, né? E a corrente alternada ela varia periodicamente com o tempo, né? A corrente direta é um único sentido. Alguns exemplos de geradores de corrente contínua são pilhas, né? As pilhas são exemplos de corrente contínua e baterias. Já as tomadas residenciais são correntes alternadas, né? Então aí você tem os dois exemplos aí, né? Das dois tipos de correntes aí, tá? Direta, alternada, contínua, né? Independente aí de como ela já é chamada. A gente já até discutiu um pouco disso, né? Uma vai do polo negativo para o positivo. Aqui tem uma resistência, ó.
né? A gente vai ver que também são geradores reais ideais, né? Que a gente costuma dizer, um gerador real é aquele que não encontra resistência na passagem, que é o primeiro caso aí, ó. Só mostrar esse caso aqui. E o segundo caso é o gerador real, porque normalmente vai ter uma resistência no fio condutor. Certo? Né? É o que eu estou falando aqui. Ó. Os ideais são aqueles que não promovem nenhuma perda de energia. Né? Que é aquele exemplo lá. E os geradores reais são aqueles que onde vão ter perda de energia, porque tem uma resistência interna. Tá? Acabei me adiantando um pouco aqui para esse slide. Então aí, tranquilamente, tem esses dois tipos de geradores. Corrente elétrica. Alguém já ouviu falar disso, será? A gente já falou lá atrás, né? A corrente elétrica que atravessa um circuito sempre percorrerá os geradores no sentido do polo negativo para o positivo, tá? Que representa os níveis de energia baixo e alto, respectivamente. Portanto, quando passar por um gerador, a corrente deve ganhar energia e não perdê-la. É por isso que ela sempre percorrerá geradores do terminal de menor potencial ao de maior potencial. Por fim, a quantidade de energia de um gerador consegue fornecer um circuito, por razões históricas, o nome de força eletromotriz. Ele tem uma força chamada eletromotriz, a FEM. Tá? Então, o que acontece? A corrente vai atravessar o circuito do negativo para o positivo. E o que acontece com a energia? Ela ganha energia corrente, nunca perde, né? Senão não geraria a energia para você fazer suas atividades aí, ver TV, fazer uma série de coisas. Chaves ou interruptores, essa bem conhecida da gente, ó. A chave é representada por esse trecozinho aberto aqui, ó, tá? Vocês viram lá a representação do gerador, guarda ele bem, ó, esse sinal mais menos aqui, né? Esse outro aqui é um gerador com resistência, tá? E a chave é isso aí, é só esse espaçozinho vermelho aqui, ó. Um monte de chavezinha, quem vê a escola lá tem um monte dessa, né? Chaves ou interruptores são um dispositivo de segurança que serve para abrir ou fechar o circuito, podendo permitir ou interromper o fluxo. Esses elementos são fundamentais para qualquer circuito, são representados pelo símbolo mostrado abaixo. Então a chave ela ajuda também na manutenção do circuito, né? Ela pode desarmar se caso ocorrer aí uma sobrecarga. Uma boa chave, né? Igual os fusíveis, ó. Os fusíveis que são os dispositivos de segurança que interrompem a passagem de corrente elétrica no circuito caso exceda uma margem de segurança. Os fusíveis mais comuns são produzidos com uma liga metálica de baixo ponto de fusão, né? Ela tem um baixo ponto de fusão aí, né? Ele vai por que ele tem um baixo ponto de fusão? Derrete, né? Para cancelar o sistema, ele desarma, né? Tem tudo isso. Quando atravessada por grande corrente, essas ligas derretem, interrompendo o circuito. Elas derretem, interrompem, ela desarma, que a gente fala. Isso aí acontece muito, né, nas quedas de energia. Ó. Nota os postes aí com os chamados fusíveis. Ó. O pessoal costuma falar, caiu a banana. É o fuzil que caiu, né? Caiu a banana quer dizer que o fuzil desarmou. Aí acaba a energia elétrica. Antes, o pessoal, principalmente que morava na zona rural, né? Como era difícil a ida da companhia de energia lá, às vezes demorava 2 dias, né? Eu passei por isso já. O que acontece? Você tinha aqueles bastões, aqueles bastonetes metálicos, né? Que são isolantes também, que possuem material isolante, borracha, alguma coisa, e fazia essa ligação, colocava o fusível no lugar, né? Então as pessoas tinham esses bastonetes aí para fazer isso e a energia voltava, sem precisar acionar a companhia de luz aí, né? Hoje acontece muito isso na zona urbana ainda, mas as pessoas chamam a companhia de luz e rapidamente é estabelecido, né? Geralmente. Representação do fusível aí. Já vi também casos de pessoa querer colocar um fusível com a mão, tá? Ele caía, a pessoa... Já aconteceu de pessoas
caírem, né? Porque ele dá um tranco, você tem uma sobrecarga de energia ali, você vai estar ligando novamente o circuito. Então o que que acontece? A pessoa cai e corre um risco aí de perder até a vida. Já vi casos de pessoas conhecidas que ficaram aí tetraplégicas, infelizmente. Então, isso aí é para profissional, né? Nem eu mesmo, eu dou a aula teórica disso, minha parte prática não é disso não. Então eu mesmo não me arrisco a fazer isso. Capacitor. Os capacitores, ó, representado assim, tá? Por essas duas barras paralelas, são chamados de condensadores e utilizados para armazenar carga elétrica em um circuito. São capazes de reter grandes quantidades de carga elétrica, liberando-as rapidamente quando solicitados. Por isso, são muito utilizados em circuitos que necessitam de corrente elétrica para operarem corretamente. Capacitores também podem ser utilizados para atenuar variações de corrente em um circuito, uma vez que esses dispositivos só permitem passagem de corrente elétrica para o interior de um circuito após estar completamente carregado. Então eles carregam e vão liberando energia. Muita gente também deve ter visto circuitozinho pequeno de aqueles antigos videogame manual, né? Radinho, tem muito, radinho a pilha tem capacitor a rodo aí, tá? Então eles têm essa função aí, ó, tá? Reter grande quantidade de energia, né? Libera rapidamente quando for preciso e aí vai, tá? Essa é a função do capacitor. Circuito, vamos dar exemplo do circuito. Aí você tem um com capacitor, né? Aí tem um geradorzinho, uma chave, uma resistência, né? Novamente aí o geradorzinho, uma chave, uma resistência, né? Então é aí, ó. São os nossos circuitos, né? Fácil de identificar. Se tiver dificuldade, volta os slides que tem mais ali. Receptores. A gente não vê cair tanto em prova, mas é bom ver. São dispositivos que transformam a energia elétrica presente em um circuito em outras formas de energia, como a cinética. O que difere um receptor de um resistor é que esse transforma a energia elétrica exclusivamente em calor. Televisores, computadores, lâmpadas, caixas de som são exemplos de receptores, tá? Ele transforma em outras formas, diferente do resistor, que é apenas em calor, tá? Podemos representar os receptores ideais, aqueles que não apresentam resistência internas, ligados em um circuito por meio do símbolo abaixo, tá? Está representado aí os receptores, tá? Então é usado em TV, caixa de som, outras coisas. Diferença entre os circuitos, tá? Os circuitos eles podem ser classificados em paralelo e em série ou misto, tá? Os circuitos podem ser dispositivos associados em diferentes configurações, tá? Quando ele está ligado no mesmo ramo, a gente diz que ele está em série. E quando ele está em ramo diferente, ele está em paralelo. Então, ó, esse primeiro aqui, ele está em série, ó, ele está no mesmo ramo as três resistências, tá? Tem uma diferença importante na hora de calcular a resistência de um circuito para isso, tá? Esse está em série. Paralelo é quando está em ramo diferente, tá? Esse aqui, ó, esse está em paralelo. Paralelo. E o de baixo aqui misto. Tem resistência em paralelo e resistência em série. Circuito misto. Fórmulas para circuito elétrico. A resistência equivalente e em paralelo, tá? Resistência equivalente em paralelo, o que eu tenho que fazer? Eu faço essa continha aqui usando essas frações. Eu vou somar as frações todas de maneira inversa. Vou colocar 1 em cima, tem a resistência equivalente aqui, ó. 1 dividido pela resistência. E aí a somatória de tudo isso aqui, de quantas resistências eu tiver, vai ser minha resistência equivalente. 1 mais R, 1 sobre R1, 1 sobre R2, 1 sobre R3, 1 R4. E aí a gente tem a somatória.
E quando for em série é só somar tudo. R1 mais R2 mais R3 mais R4 mais R5, quantas resistências tiver, tá? E aí aqui, ó, detalhe, você faz o MMC disso aqui, ó, de tudo isso, e aí multiplica em cruz, tá? A gente faz a multiplicação cruzada com os dois resultados. Bem simples isso, tá? Bem simples mesmo. Exercício. 3 resistores de resistência iguais a 3, 2, 3 e 4 são associados em paralelo. Determine a resistência equivalente dessa associação. Em paralelo. Então você tem que aplicar essa fórmula aqui, tá? Então, vamos dar 20 segundos aí, vocês pausam o vídeo, tentem fazer esse exercício aí, e daqui 20 segundinhos eu tô voltando aí, mais ou menos, tá? Tentem achar essa resposta. Acredito que deu tempo já de você fazer, né? Então vamos lá. Eu pego, faço aquela fórmula que foi apresentada agora. Essa menina aqui, ó. E o que a gente faz? 1 sobre 2, porque é a primeira resistência que eu tenho ali. 1 sobre 2, tá? 1 sobre 3 e 1 sobre 4. Vou ter que somar tudo, ó. 1 sobre 2, 1 sobre 3 e 1 sobre 4. Soma as 3 resistências. Tá? A gente tira o MMC disso aqui, ó, que vai dar 24, tá? 2 vezes 3, 6, vezes 4, 24. E aí faz aquele esqueminha lá que a matemática nos ensina. Divide pelo de baixo, que é o 2, multiplica pelo de cima. 24 dividido por 2, 12, vezes 1, 12. Dividido por 3 dá 8 vezes 1, o 8 está aqui, ó. 12, 24 por 4 dá 6 vezes 1, 6 está aqui. Aí soma tudo. Somou essa parte de cima, obteve 26 sobre 24. Aí multiplica em cruz, como eu falei para vocês. Multiplicou em cruz, ficou 26 vezes o REC e 24 vezes 1, 24. Fica essa divisão aqui, ó. 24 por 26 deu 0,92 ohm. Que a resposta correta é a letra C, né? 0,92. Segundo exercício. 3 resistores de resistência 2, 3 e 4, mesma coisa, né? São associados em série. Agora é mais fácil. É só somar tudo. Determine a resistência equivalente dessa associação. Vou dar 15 segundos só e aí a gente volta. É só somar os 3, tá muito fácil essa. Muito bem, 2 mais 3, 5 mais 4, 9, né? Com certeza a resposta é 9 aí, ó. Tá no próximo slide aí, ó. Somou tudo e, né? Deu 9, tá? 2, 3 e 4 dá 9. Essa soma. Terceiro exercício. Receptores são dispositivos capazes de elevar a tensão elétrica do circuito por meio da aplicação de uma força eletromotriz, consumir parte da energia elétrica transformando em calor em razão do efeito Joule, interromper o fluxo de corrente, armazenar energia elétrica ou consumir energia elétrica transformando em outras formas de energia. Vamos lá, 10 segundinhos, 15 eu volto aí e a gente corrige isso aí. Tá fácil, hein? Pois bem, lembra que o receptor é aquele cara que é usado em TV, caixa de som e um monte de coisa? Só podia ser a letra E, né? Transformar em outras formas de energia. Quem transforma em calor é resistor, né? Então não tem como confundir isso aí, né? E aí é só, pessoal. A parte do circuito elétrico fica por aí, né? Indicar os sites aí que eu tirei, o Brasil Escola, o InfoEscola.
Precisando de qualquer coisa, estamos à disposição e vem mais atividade por aí para fechar esse bimestre aí que a gente acaba agora no final de julho, esse segundo bimestre, em meio a essa pandemia nervosa aí que a gente está vivendo. Então, pessoal, até mais, até a próxima. Tchau, tchau.